aí, turminha? Bora para a aula de ciências? Nossa aula hoje vai ser animal. Nós vamos falar sobre a classificação dos animais. Mas, tia, o que é isso? Quando eu classifico um animal, eu observo o que ele tem de parecido com outros animais ou o que ele tem de diferente. Olha a foto do nosso livro. Mostra um cientista observando os animais e colocando eles em lugares separados. Nosso livro começa perguntando por que classificar. E ele dá um exemplo de figurinhas de futebol. Leia comigo. Imagine que você ganhou de presente um pacote com 2.000 figurinhas de jogadores de futebol de diferentes períodos, países e times. O exercício 1 pergunta: como você organizaria as figurinhas em um álbum? Se não tivesse a numeração para você colocar essas figurinhas, como você ia colar essas figurinhas nesse álbum todo em branco? Responde aí! O exercício 2 pede para comparar a sua resposta com a de um colega. Como nós estamos em casa, nós vamos deixar o exercício 2 para fazer em outro momento, tá bom? Na natureza, existem incontáveis animais. Existem animais que ainda nem foram catalogados pela ciência. Eles têm diferentes tipos, tamanhos, cores, formas. Então, para deixar o estudo dos animais um pouco mais simples, já que eles são tantos, os cientistas classificaram os animais em grupos, conforme a característica que cada um deles tem. Observa comigo. Nós temos a pantera, nós temos uma cobra, mico-leão-dourado, onça-pintada, lobo-guará. Nós temos um pato, a arara, uma formiguinha, um gafanhoto, um beija-flor, um peixe, um urso, um elefante e até uma baleia. Todos são animais, certo? Mas eles têm coisas parecidas e têm coisas que diferenciam eles. O exercício 3 pergunta qual critério você usaria para classificar os animais mencionados na página anterior. São os animais que eu acabei de mostrar para vocês. O urso, a pantera, a onça, a cobra, o elefante. Como você classificaria eles em um grupo? Pensa e responda. O exercício 4 pede para recortar as imagens da página 211 e colar aí no seu livro, agrupando os animais de acordo com o critério que você usou lá no número 3 para classificar. Então, se você usou o critério de tamanho, você no número 4 vai agrupar os animais pelo tamanho também. Entenderam? A classificação dos seres vivos sempre aconteceu. Segundo a Bíblia, Adão é quem deu a história da classificação dos animais, pois ele foi o primeiro a dar o nome aos animais. Só que depois, outras pessoas inventaram outros modos de classificar os animais. Por exemplo, teve um padre que era chamado de Agostinho. Ele viveu no ano 354 até o ano 430 d.C., cerca de 1.600 anos atrás. E ele classificou os animais em animais úteis, nocivos e indiferentes. Depois dele, algumas outras pessoas também classificaram os animais de outras formas. Mas como existem muitos animais e existiam várias formas de classificação, as coisas começaram a ficar um pouco confusas. Então, por volta do ano 1735, teve um cientista sueco, conhecido como Linneu, que ele desenvolveu um jeito de classificar os animais, vendo o que eles têm de parecido. O nome dessa técnica se chama taxonomia, e Linneu é considerado o pai da classificação por causa disso. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui nós temos um quadro de como nós fazemos a taxonomia, que é dar um nome e classificar aquele animal. Então, Linneu, aqui em cima da tela, ele desenvolveu um estudo e escreveu isso.
E ele criou algumas regras quando eu coloco um nome para um animal e quando eu classifico ele em algum grupo. Os nomes são sempre escritos em latim. Por isso que o nome científico de um animal é sempre um nome diferente, esquisito, às vezes quase não dá para a gente falar. Quando eu classifico um animal, eu classifico ele de uma categoria bem maior, que seria o reino, tá aqui de vermelho. E eu vou selecionando ele em grupos menores, até chegar qual é a espécie daquele animal. Então, eu tenho toda uma regra para seguir para poder classificar esse animal, tá certo? Nós sabemos que os animais são divididos em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Nós vamos começar falando sobre os vertebrados. Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grandes classes: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O que eles têm de diferente dos outros animais é que eles possuem coluna vertebral, que é o que a gente chama de osso. E a coluna vertebral é que é responsável por manter esses animais em pé, com a coluna ereta, assim como nós. Nós vamos falar agora da classe dos peixes. Eles são animais que vivem na água e eles nascem de ovos. Eles possuem nadadeiras para poder se locomover. Eles respiram pelas brânquias, que são aquelas aberturas que eles têm atrás da cabeça. E alguns possuem escama, outros só possuem a pele lisa. Nós vamos falar agora do maior peixe. É o tubarão-baleia. Ele é o maior peixe oceânico. Ele pode atingir 20 metros de comprimento e pesar mais de 10 toneladas. Já imaginou que peixe grandão é esse? Mesmo sendo tão grande e forte, o tubarão-baleia é um dos animais marítimos mais mansos que existem. Ele alimenta-se de animais e plantas microscópicas e nunca ataca os seres humanos. Você sabia disso? Vamos falar agora da classe dos anfíbios. Eles são animais que vivem na terra e na água. Eles possuem uma pele fria e úmida e colocam ovos na água. Eles sofrem metamorfose. Daqui a pouco eu explico melhor para vocês o que é isso. Eles respiram pelo pulmão e pela pele. O pulmão desses animais é muito pequenininho, então ele não consegue absorver muito oxigênio de uma vez. Por isso, a pele deles, por ser uma pele bem fininha, lisa e úmida, consegue fazer a troca do gás oxigênio entre o ambiente e o corpo desses animais. Eles se alimentam de mosquitos, baratas, besouros, lagartas. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a metamorfose dos anfíbios. Observe comigo. Nós temos um sapo adulto ou uma rã. E aí, esse adulto coloca os seus ovos na água. Depois de algum tempo, os ovos viram larvas. Depois essas larvas vão virar girinos, que têm uma cauda bem pequenininha. Conforme o girino vai crescendo, ele vai aumentando e começam a nascer pequenas patas na frente e atrás. Depois que esse girino já está um pouquinho maior, ele sai da água e ele se torna uma rã ou um sapo jovem. Com o passar do tempo, ele perde essa cauda, porque o sapo não precisa da cauda quando ele está fora da água. E aí, depois que esse sapo cresce mais um pouquinho, ele se torna um sapo adulto. O exercício 5 tem 4 desenhos que representam o ciclo de vida de um anfíbio, um sapo. Ele pede para você numerar de acordo com a ordem do desenvolvimento desse animal. O que acontece primeiro? O exercício número 6 pede para você observar as imagens. Com base nelas, responda o que é possível concluir sobre a importância dos anfíbios no controle das pragas. Observe que as imagens mostram um sapo se alimentando. Na primeira imagem, ele está comendo uma lagarta. Na segunda imagem, uma mosca. E na última imagem, ele está comendo uma barata. Então, qual é a importância dos anfíbios para controlar essas pragas? Pense bem.
Galerinha, até a nossa próxima aula. Um beijo!